Antes de falar do texto em si, eu gostaria de falar para você um pouco sobre o contexto em que a Palestina vivia quando Jesus nasceu e quando Jesus viveu. Então, o Império Romano ele dominava sobre a Palestina. Não só ele, como diversos povos do Oriente Médio, da Europa, da África do Norte, e o Império realmente levava todo mundo à espada. Os povos conquistados, todos os outros povos, cooperavam com o Império Romano, menos a Palestina, menos os judeus. Nos tempos do imperador Júlio César, por todo o império as pessoas se vestiam como os gregos, elas construíam as suas casas como os gregos, elas falavam a língua grega, elas praticavam os esportes gregos, todos menos a Palestina. A Palestina, ela se opunha não só por uma questão cultural, mas porque Roma trazia uma helenização. Eles eram politeístas e a Palestina, os judeus não aceitavam isso. Acreditavam que existia um só Deus, Deus criador de toda a terra, Deus maravilhoso. O império, então, diante de tudo isso, estabelece uma espécie de forte local e coloca um rei chamado Herodes. E, mano, esse Herodes era um cara, tipo, muito louco. Mas, tipo, louco mesmo, assim, mais louco do que o Jajá quando toca a bateria, entendeu? O cara era tão louco que ele matou 2 cunhados, a esposa e 2 filhos. Gente boa, né? Gente boa, gente da gente, bicho do Paraná. Esse cara, em Israel, ele mandou prender cerca de 200 pessoas, 200 judeus, 5 dias antes da morte dele. Quando ele ficou sabendo que ia morrer, ele pensou assim, nossa, acho que esses judeus não gostam de mim. Por quê, né? Eles não gostam de mim. Então vou prender cerca de 200 pessoas. Quando eu morrer, vocês matam essas 200 pessoas para que haja um clima de funeral mais adequado na cidade, para que não fiquem felizes com a minha morte. Então, você imagina, que loucura. Esse era o clima tenso dos dias de Jesus. A província da Galileia, que é de onde Jesus veio, ela tentava se libertar das garras do império de todas as maneiras. No ano 4 a.C., que na verdade é o ano, estima-se que é o ano em que Jesus nasceu, entendeu? Jesus nasceu antes dele mesmo? Sabia disso? No ano 4 a.C., a Galileia, um grupo de rebeldes roubou as armas do exército de Roma para tentar lutar com essas mesmas armas contra Roma. Só que Herodes descobriu. E aí, em um único dia, foram condenados à morte 4.000 rebeldes. Também, um pseudo-messias, imagina que, com essa opressão que Israel vivia, o desejo no coração do povo de ser liberto do Império Romano era muito grande. Eles trabalhavam muito, pagavam muitos impostos, eram oprimidos na sua questão de fé. E um pseudo-messias chamado o egípcio também se levantou, dizendo que iria libertar Israel do império, que era o tipo de messias que realmente Jerusalém e Israel esperava. Egípcio se levantou, e quando o imperador descobriu, mandou matar 2.000 judeus. E esse era um ambiente tenso que pairava não só em Jerusalém, mas em Israel, quando Jesus nasceu. E os judeus, eles eram divididos em 4 grupos diferentes, 4 partidos diferentes. Então, a gente tem o primeiro partido, que são os essênios. Eles eram os mais separados de todos.
Eles não resistiam ao império, acreditavam que se eles estavam passando por isso e por essa opressão, é porque realmente eles não haviam sido puros o suficiente, não haviam guardado os mandamentos e isso era um juízo de Deus sobre a vida deles. Por isso eles tinham uma vida mais retirada, uma vida quase que monástica. Não se envolviam nas coisas do império, não se envolviam nas coisas da cidade, viviam realmente essa vida devotada a Deus. Aí nós temos os zelotes. Os zelotes eram os faca na caveira da parada, entendeu? Eles acreditavam em uma revolta armada para expulsar os estrangeiros e todo mundo que não era judeu. Os caras eram faca na caveira. Meu, isso é um nome legal até para um grupo de motoclube, né? Zelotes MC, tipo, entendeu? Por causa dos zelotes, por causa dessa resistência que os zelotes apresentavam, o imperador Herodes, imperador não, rei Herodes, ele decide, então, instalar o Sinédrio, que seria um grupo de judeus que tentariam, de repente, conter todo tipo de manifestação contrária ao império. Do grupo dos zelotes, dos zelotes conhecidos, a gente tem Barrabás, que é o cara que, quando Jesus foi crucificado, ele foi liberto. E a gente tem um discípulo de Jesus chamado Simão, não o Pedro, Simão, que também era zelotes, mas a Bíblia não dá muito detalhe sobre isso. O outro grupo que nós temos são os saduceus. Os saduceus não acreditavam na vida após a morte, muito menos na intervenção divina. Não acreditavam que Deus poderia, de fato, intervir no dia a dia. Desfrutavam da vida muito bem, tinham posses, muitas posses, e raramente eles se opunham ao governo. E a gente tem o grupo dos fariseus, que é o mais conhecido. Essa pregação, inclusive, quando eu estava pensando sobre ela, orando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que é uma continuação da pregação da semana passada do Celso. O Celso também falou sobre isso, sobre as coisas que eu vou abordar. Os fariseus eram os caras que a gente mais conhece, porque eram os caras que mais se opunham a Jesus e a gente ouviu muita coisa sobre eles. Eles mantinham altos graus de pureza, guardavam os sábados, os mandamentos, praticavam todos os rituais e festas. Em uma certa ocasião, em que o império se opôs aos fariseus em questão de fé, foram crucificados 800 fariseus em um único dia. E teve uma outra situação em que as tropas romanas entraram em Jerusalém trazendo uma imagem do imperador. E o imperador era visto como Deus, ele era adorado como Deus, as pessoas se prostravam diante da imagem do imperador. E os fariseus falaram, não, a gente não vai se prostrar, nós servimos a um único Deus, nós consideramos isso idolatria, e nós não vamos nos prostrar. Pôncio Pilatos ameaçou decapitar os caras. Meu, vocês estão aí em praça pública, tudo bem, mas se vocês não mudarem essa postura, a gente vai decapitar todo mundo. E esse grupo de fariseus que estava em Jerusalém, todos se ajoelharam e prepararam o pescocinho para ir para a faca. E eu confesso que quando eu olho para esses grupos, tem os essênios, que eram os monásticos, os zelotes, que eram os caras mais faca na caveira. Tinham os saduceus, que tinham uma vida morna, quase fria, e tinham os fariseus, que buscavam viver a sua fé e preservar todos os princípios. Eu confesso para você que, se houvessem esses 4 grupos, hoje, somente esses 4 grupos, muito provavelmente eu escolheria ser fariseu. Claro que tem muita gente que escolheria ser zelote, né? Faca na caveira, UFC aí. Mas eu escolheria ser fariseu e provavelmente muitos de vocês seriam fariseus. Não no sentido pejorativo da coisa.
Mas o problema dos fariseus é que, dentro de todo esse contexto que eu acabei de falar para vocês, talvez havia muito, ao mesmo tempo que havia um clamor pela vinda de Jesus, havia um medo também. Sabe, e se aparece esse cara aí chamado Jesus, e ele se diz o Cristo, se diz o Messias, e se esse cara não for o Messias? Quantos mais vão morrer? Sabe, o Império já havia mostrado que não estava de brincadeira, que matava em massa mesmo. E se esse Jesus não é o Messias, quantos mais iriam morrer? Esses fariseus, eles tinham ideias sobre Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar, que é o Jesus idealizado. Imagina você, cara, que Jesus estava curando, expulsando demônios, ressuscitando pessoas, estava se relacionando, brincando com as crianças. Estava ali do lado deles. E esse cara, Jesus, era o Filho de Deus. E os fariseus estavam esperando um rei poderoso. Talvez um rei como Davi, que pudesse governar Israel novamente, tomar o poder de Israel e transformá-la em uma nação gloriosa, como eram nos seus antepassados. Eles esperavam esse líder político. E Deus manda Jesus, o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Os fariseus falavam: ei, você não é o Messias, você não combina com a ideia que nós temos de Messias. E daí Jesus pode falar: é verdade, talvez essa ideia que vocês têm não condiz com os fatos que nós temos aqui, mas o fato é que eu não sou esse Messias que vocês esperam. Mas o que está equivocado aqui são as suas ideias e não quem eu sou. Se há algo que precisa mudar, são as suas ideias acerca de Jesus e não quem Jesus é. Talvez eles falavam: você não pode curar no sábado. Ah, as mulheres não podem te tocar. Você não pode tocar leproso. As suas ideias estão erradas. Talvez o fariseu de hoje em dia, como o Celso falou na semana passada, o fariseu pode falar: não, mas uma igreja de preto, que tem uma caveira na parede. Mas bate, isso não é trilegal, não. Isso aí não é de Deus. Pastor cabeludo. Não, isso não é de Deus. E um pastor é cabeludo, o outro é barbudo. O irmão Brunello, metanoia. Isso não é de Deus. Jesus, ele não foi recebido porque ele não foi reconhecido. Essa é uma frase do pastor Ed René. Jesus não foi recebido porque não foi reconhecido. Fernando Pessoa tem uma frase muito interessante também. Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Eu vou repetir. Deus não é uma ideia minha. A minha ideia de Deus é que é uma ideia minha. Os fariseus estavam cegos, eles não podiam ver o que Jesus estava fazendo ao redor. Muitas vezes a gente se relaciona com Deus, a gente se relaciona com as ideias que a gente tem de Deus e não com o próprio Deus. Os fariseus sempre buscavam tentar entender Jesus no campo das ideias e não realmente no propósito, no relacionamento, em quem Jesus era, na prática, a pessoa de Jesus. Eles se relacionavam com os conceitos. Ah, mas você expulsa demônio por Beelzebul. Você cura no sábado, você pode perdoar o pecado, mas quem pode perdoar o pecado a não ser Deus? São conceitos e não são errados em si. Mas a questão de se relacionar com Deus é muito mais amplo do que se relacionar com os conceitos. A nossa ideia de Deus, do nosso Jesus idealizado, ela nos leva a fazer muitas perguntas, mas às vezes essas perguntas não têm respostas.
E aí, eu queria te falar uma frase que mexe muito comigo. Deus nem sempre responde perguntas. Deus nem sempre responde perguntas. Deus responde respostas. Deus não responde perguntas. Deus responde respostas. Moisés, quando se levantou, quando ele viu aquela opressão dos judeus no Egito, ele se colocou como resposta. Sabe, ele falou, Deus, eu sou a resposta. Eu sou o libertador. Quando ele chega diante do mar, Deus fala o que para ele? Diga ao povo que marche. Sabe, ele não olha para o céu, Deus, manda uma resposta. Ele entendeu que ele era a resposta, que aquelas pessoas eram a resposta de tudo, e se posicionaram. Eu me lembro de uma experiência que eu tive com Deus. Teve um tempo em que Deus estava mexendo em muitas coisas comigo, e um dia eu estava no meu trabalho, e eu senti uma inquietação muito grande do Espírito Santo. Eram umas 11h30 da manhã, e eu senti que eu tinha que levantar, subir na moto e sair. Não sabia para onde tinha que ir, mas eu senti aquela inquietação, que eu não podia ficar ali. Aí eu subi na moto e era como se fosse um GPS celestial, sabe? Não tinha uma voz de GPS, varão valoroso, vá à direita, vira à esquerda. Não tinha essa voz. Eis que te digo, irmão, aleluia! Não tinha. Mas eu sentia no meu coração a direção para onde eu tinha que ir. E, de repente, eu cheguei num lugar e eu vi um morador de rua e um restaurante. Aí Deus não precisa nem te falar nada, né? Você vê um morador de rua, restaurante, morador de rua, pô, vou comer e dar o troco pro cara, né? Não é isso. Fui lá, comprei uma marmita pro cara, entreguei aquela marmita, conversei com ele, e aí ele me contou a história dele. Tinha uma escola na frente do restaurante também, e ele falou assim, olha, eu venho aqui todo dia porque eu me separei, eu tenho um filho, e ele estuda aqui nessa escola. E ele tem vergonha de mim. Eu não posso entrar lá, a mãe dele não deixa eu entrar na casa deles mais. E ele tem vergonha de mim. Eu venho aqui sempre no horário do almoço, porque é o horário que ele sai da escola, e eu posso ver ele todo dia. E eu senti que muito mais do que o alimento, porque o alimento é uma coisa paliativa, sabe? Você dá o alimento hoje, mas amanhã ele tem fome também, né? Não é essa a questão. A gente é chamado para isso também, mas o Evangelho é maior que isso. Mas eu senti que o Espírito Santo realmente queria me mostrar é que ali, diante de mim, o que às vezes passa desapercebido era um universo de possibilidades. Era uma pessoa, sabe? Eu entendi o que aquela música da Oficina diz: vidros fechados, vidro do carro fechado e os gestos mudos do outro lado. Isso nunca fez tanto sentido para mim como naquele dia. Aí nós oramos junto, eu falei de Deus ali para ele, e eu comecei a ficar mais sensível a isso. Eu entendi que eu precisava me colocar como resposta de Deus. Muitas das minhas perguntas e os meus conflitos talvez não iriam ser respondidos, mas quando eu me coloco como resposta, eu me abro para ser as mãos de Deus nessa nação. Uma outra coisa que eu vejo como exemplo para falar disso, de se colocar como resposta, é o trabalho que o Vandão tem. Não sei quantos sabem o trabalho que ele tem nas quartas-feiras. Ele tem um trabalho com carrinheiros, aqui no centro, aqui perto do Guadalupe. Ele tem esse trabalho, aí eles dão cachorro-quente, entregam doações de roupa. E eu estava conversando com ele e falei, nossa, cara, mas às vezes ninguém vai lá e te ajuda, às vezes vai só você e sua esposa. E ele falou para mim, cara, mas Deus me mandou fazer isso, eu me coloquei como resposta de Deus naquele lugar. Sabe? E isso mexeu muito comigo. Quando a gente toma esse passo, a gente tira Deus só das nossas ideias e dos nossos ideais e coloca Deus no dia a dia. Eu me lembro que quando eu me converti, eu
não estava preocupado com as ideias e do que iam achar de mim, o que iam pensar de mim. Eu tinha um caderno de oração que eu orava umas quase 2 horas por dia e tinha uma lista de nomes, todos os meus amigos, as pessoas que eu conhecia. Eu conheci o cara aqui, o Alex. Alex, isso aqui é oração? Vou orar por você essa semana. E eu tinha também uma lista VIP, assim. Na minha lista VIP eu orava todo santo dia pelo Bruce Dickinson. Eu falava, Senhor, o cara é o cara do Iron Maiden, Deus. Imagina, Senhor, alcança a vida do cara. Eu orava pelo Chorão, eu orava pelo Silvio Santos, mano. Todo dia eu orava pelo Silvio Santos. Falei, nossa, Senhor, esse cara é o cara da comunicação. Olha como esse cara se comunica. Imagina o pastor que esse cara ia ser, a galera que ele ia levar. E eu orava todo dia por ele. Eu até pensava, imagina que louco, o cara falando para orar no final do culto, né? Espírito Santo, vem aí. Imagina, velho. E eu orava, cara. Eu não estava nem aí para o que iam pensar de mim. Uma vez a gente ia fazer um evento de evangelismo lá e faltou 50 para comprar a bebida lá do evangelismo. Não alcoólica, amém, irmão? Não vou evangelizar os caras na manguaça. E faltava R$50. E aí estava eu e uns amigos andando na rua. Aí a gente falou, mas vamos orar aqui, no meio da rua? Ah, vamos então. E a gente se reuniu, a gente estava em 4. A gente se reuniu, começou a orar. Aí a gente andou uma quadra e achou R$50 na rua. Ah, mas vá. Porque a gente não estava preocupado com as ideias ou os ideais. Ah, é errado orar no meio da rua pedindo dinheiro. E voltando ao caminho de Emaús, que é o texto que a gente leu no começo, a gente consegue perceber isso. Imagina, eles estavam em Jerusalém, Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém. E esses caras, quando Jesus morreu, eles abandonaram a ideia de Messias. Talvez eles estavam pensando, a gente seguiu o cara errado. Esse cara não era o Messias. E quando Jesus cruza o caminho deles, Jesus precisa corrigir a ideia. Jesus precisa mostrar, a Bíblia diz que Jesus começa por Moisés discorrendo por todos os profetas, expondo tudo o que constava sobre Jesus nas Escrituras. Jesus precisa mudar o conceito deles. Então, esse primeiro tópico é sobre o Jesus idealizado. Talvez você precise mudar a sua ideia sobre algumas coisas. A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre Emaús. Imagina você que esses caras estavam andando no domingo à tarde. Eles não saíram na sexta-feira, quando Jesus morreu. Não saíram no sábado, saíram num domingo à tarde. Eles estavam tristes, desiludidos. Porque eles pensavam que Deus estava conosco, agora havia esperança para Israel. O Messias chegara e uma nova ordem seria instalada. A mente deles, por mais que Jesus falasse o tempo todo do que iria acontecer, estava fechada para a realidade. Porque o que o coração deles queria era uma utopia. E é o que o nosso coração quer. Se Jesus estivesse aqui hoje, em pessoa, e falasse, cara, eu vou morrer. A gente fala, não morre. Eu vou. Não vá. Fica. Sabe, a gente teria essa utopia. É tão bom estar com você. Então, por um lado, a gente consegue entender esse sentimento e essa idealização que eles tinham. Só que quando Jesus morre, esses homens eles naufragam na fé. Nesse domingo de tarde, eles caminhavam totalmente amargurados. E quando Jesus cruza o caminho deles, começa a conversar, Jesus pergunta, mas o que aconteceu? E eles ficam até bravos ali pela expressão, né? Eles falam, nossa, mas tu é Loki, meu?
Tu não viu? Você não estava em Jerusalém? Você não viu o que aconteceu? Jesus, homem... Ele, na minha Bíblia fala que ele era varão profeta, né? Essa tradução, na NVI como que é? 24:19. Alguém tem NVI aí? E como é que diz na linguagem de hoje? Era profeta, considerado por Deus e por todo o povo, como poderoso em atos de palavra. E aí eles falam isso para Jesus. E ele morreu. E eles estavam diante do Jesus ressurreto e não conseguiam aproveitar esse tempo de discipulado com Jesus mesmo, porque a mente deles estava fechada para ver Jesus. Uma frase do Caio Fábio, que eu gosto muito também, diz assim: a cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma. Legal, né? A cronologia da história nem sempre coincide com a cronologia da alma. O coração daqueles discípulos estava preso numa sexta-feira de tarde, mas eles já estavam num domingo de tarde e a alma estava lá atrás, decepcionada. A nossa alma constantemente se atrasa em relação aos passos de Deus. Talvez você que está aqui, lá na sexta-feira à tarde, teve uma decepção com a igreja, teve uma decepção com o pastor, teve uma decepção com o líder. Talvez lá na sexta-feira à tarde, um amigo seu traiu sua confiança. Lá na sexta-feira à tarde, num relacionamento, a pessoa que estava com você também traiu a sua confiança. As pessoas mais felizes são as que todos os dias atualizam a sua alma com o Espírito Santo. Quando eles chegam para Jesus e falam, aconteceu isso na sexta-feira, Jesus, é como se Jesus falasse, me mostra o jornal da notícia. Aí eles mostram, está aqui, ó, sexta-feira ele morreu, foi crucificado, todos os meus sonhos morreram lá. E Jesus chega com o jornal de domingo de manhã, onde está escrito, ele ressuscitou. Onde está escrito, a esperança. Não fique preso no passado. Atualize a sua alma. O novo de Deus chegou a um dia novo para você. Essa atualização diária me lembra do livro do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe ele vivia num planetinha B612, bem pequenininho, e todos os dias de manhã, quando ele acordava, ele fazia duas coisas. Ele limpava os vulcões, porque tem uma erupção num planeta daquele, ia dar zika, e ele procurava sementes de baobás, porque como o planeta era muito pequeno, se crescesse uma árvore de baobá, o planeta ia sair de órbita. E ele fazia isso diariamente. E é isso que Jesus está nos convidando através desse texto. A limpar o nosso planeta B612, não deixar que o baobá tome conta, não deixar para perdoar o irmão amanhã, não deixar para resolver os seus problemas amanhã, não deixar para levar essa decepção com a igreja para amanhã, não retomar os projetos só amanhã. A boa notícia é hoje. Jesus cruza o seu caminho, é como se Jesus estivesse cruzando o seu caminho e te dizendo, a notícia de hoje é boa, tira a tua alma da sexta-feira. Se você não deixar o luto da sexta-feira, você jamais vai conseguir viver a alegria do domingo. E por último, para concluir, não ardia o nosso coração? O que tem feito o seu coração arder?
Quando você ouve a palavra de Deus, o que isso provoca em você? Talvez muita gente sente o coração arder, não pela palavra de Deus, mas por política, por futebol, música, trabalho, faculdade, talvez a sua banda, o que não são coisas erradas em si. E também não é errado o seu coração arder por esses motivos. Mas quando você ouve a palavra de Deus, o que isso provoca em você? Como você encara a sua missão? Charles Spurgeon tem uma frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Arder o coração é algo que, como a gente falou no começo, não pode ser explicado com ideias e conceitos. Vocês lembram de quando Maria estava grávida de Jesus e ela vai encontrar Isabel? Quando elas ficam próximas, o que acontece? As crianças começam a pular no ventre. Isso é identidade de propósito. Não sei se você já sentiu isso, quando você encontra alguém que tem o mesmo chamado que o seu. Às vezes, não sei, você tem uma banda e você encontra uma pessoa que também tem uma banda e tem o mesmo chamado que o seu, o mesmo propósito, quer alcançar pessoas, quer falar de Deus, e parece que o projeto aqui dentro da sua barriga começa a revirar. Você sente que existe uma identidade de propósito. Quando você está com aquela pessoa, você para de pensar nas coisas terrenas e você se lembra que a vida é eterna e nós somos chamados para a eternidade. Então, eu te pergunto, o que faz arder o seu coração? Nós falamos sobre o Jesus idealizado, sobre corrigir as nossas ideias de Jesus. Às vezes, o Pipe falou sobre isso em algumas pregações atrás, quando ele falou de ousadia, que muitas vezes a gente fica procurando problemas e olhando os defeitos, às vezes até das outras igrejas, os nossos irmãos em Cristo, mas o que a gente tem feito para realmente levar o Evangelho? Como a gente tem sido ousado? Então a gente falou sobre mudar as nossas ideias. Nós falamos sobre atualizar a nossa alma, sobre sair de uma sexta-feira, do luto da sexta-feira, e vir para o domingo. Se você não deixar o luto da sexta-feira, você jamais vai conseguir viver a alegria do domingo. E por último, falamos sobre o que faz arder o seu coração. Esse mundo